Bom dia, meus irmãos. Bom dia novamente. Eu vou continuar com a minha leitura da sabedoria. Bom dia a todos aqueles que eu ainda não dei bom dia, que não viu minha primeira leitura. Então, bom dia a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Israel preservado da idolatria. Mas vós, nosso Deus, sois bons e fiel. Sois paciente e tudo governais com misericórdia. Mesmo pecando, somos vossos, pois reconhecemos vosso poder. Mas não pecaremos, sabendo que vos pertencemos. Com efeito, conhecer-vos é justiça perfeita. Reconhecer vosso poder é a raiz da imortalidade. Não vos induzis em erro, nem a invenção humana de uma alta arte perversa, nem a estéril fadiga dos pintores, figuras lambuzadas de várias cores, cuja vista provoca nos insensatos a paixão e os faz desejar a forma inanimada de uma imagem morta. Amantes do mal e dignos de semelhantes e esperanças, são os que fazem, desejam e veneram os ídolos. Insensatez da idolatria. Um olheiro, amassando com fadiga a terra mole, plasma para nosso uso todo tipo de vasos, mas com o mesmo barro modela vasos destinados a usos nobres e aqueles para usos contrários, todos do mesmo modo. Qual deve ser o uso de cada um deles? E o olheiro é o olheiro que determina. Depois, trabalho infame, plasma com o mesmo barro um Deus vã. Ele que pouco antes nascera da terra e que em breve retornará à terra do qual foi tirado, quando se lhes pedirá de volta a alma que lhe foi emprestada. Mas não o preocupa o fato de ter de morrer, nem o fato de ter vida breve. Males, antes complete com os ourives e com os que lavram a prata. Imita os que trabalham o bronze e considera um orgulho fabricar imitações. Cinza é seu coração, sua esperança mais vil que a terra, sua vida mais desprezível que o barro, porque desconhece aquele que o modelou, que nele infundiu uma alma ativa e lhes inspirou um espírito vital. Mas ele considera um jogo nossa vida e a existência um comércio lucrativo. Ele diz que tudo se deve tirar proveito, até do mal. Sim, este mais do que todos os outros sabe que está pecando ao fabricar uma matéria terrena, frágeis vasos e estátuas de ídolos. Insensatez dos egípcios. Mas muito insensatos é mais infeliz que uma alma infantil são todos os inimigos de vosso povo, que o oprimiram, pois consideram deuses também todos os ídolos das nações, os quais não têm uso dos olhos para ver, nem das narinas para aspirar o ar, nem dos ouvidos para ouvir, nem dos dedos das mãos para apalpar, e cujos pés são incapazes de andar, pois foi um homem que os fez. Plasmou alguém que recebeu de empréstimo o espírito. Ora, algum homem pode plasmar um Deus semelhante a si próprio? Sendo mortal, é uma coisa morta, que ele produz com mãos ímpias. Ele é melhor do que os objetos que adora. Ele possui a vida, mas aqueles jamais. Adora até os mais repugnantes animais, que são piores que os outros, em termos de estupidez. Não são todos belos a ponto de serem atraentes, como acontece à vista de outros animais, e não tiveram o louvor e a bênção de Deus. Comparação entre os egípcios e os hebreus. Por isso foram justamente punidos por serem semelhantes e atormentados por uma multidão de animais. Em lugar desse castigo, favorecestes vosso povo, para saciar seu ardente apetite e preparastes um alimento de sabor maravilhoso, as codornizes. Assim, aquelas, embora desejosos de alimento, diante do aspecto repugnante dos animais enviados contra eles, perderam também o natural apetite. Estes, porém, depois de uma breve
privação, apreciaram um alimento delicioso. Era necessário que os opressores sobreviessem uma caristia, que aos opressores sobreviesse uma caristia implacável. Mas a estes bastava se lhes mostrasse como eram atormentados seus inimigos. Pois quando os assaltou o terrível furor dos animais ferozes e pereceram por mordida de tortuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Por sua correção, foram amedrontados por um breve tempo, mas já tinham um sinal de salvação, a recordar-lhes o mandamento de vossa lei. De fato, quem se voltara para ele era salvo, não por aquilo que via, mas por vós, Salvador de todos. E assim convenceste nossos inimigos, de que sois aqueles que livram de todo o mal, pois eles foram mortos pelas mordidas de gafanhotos e de moscas, e não se achou um remédio para a vida deles, porque mereciam ser punidos com tais meios. Mas contra vossos filhos, nem os dentes de serpentes venenosas prevaleceram, porque interveio vossa misericórdia e os curou. Para que recordasse vossas palavras, eram picados, mas logo curados, para não caírem em profundo esquecimento e serem excluídos de vossos benefícios. Não foi erva ou unguento que os curou, mas vossa palavra, Senhor, que tudo sara. Sim, tendes poder sobre a vida e sobre a morte. Faz descer as portas do abismo e de lá subir. O ser humano, em sua malícia, pode matar, mas não pode voltar ao espírito que saiu, nem libertar a alma já recebida no abismo. É impossível escapar de vossa mão. Aos ímpios que recusavam conhecer-vos, açoitaste com a força de vosso braço. Perseguido por estranhas chuvas e por granizo, por infracáveis aguaceiros e devorados pelo fogo. E coisa mais insólita, na água que tudo apaga, o fogo ficava mais violento. O universo combate pelos justos. Às vezes, a chama se atenuava para não queimar os animais enviados contra os ímpios. E para fazê-los compreender à vista deles que estava sendo perseguidos pelo juízo de Deus. Outras vezes, mesmo no meio da água, o fogo queimava, excedendo sua força habitual, para destruir os produtos de uma terra iníqua. Por outro lado, nutristes vosso povo com o alimento dos anjos, do céu que lhes proporcionaste, sem fadiga para eles, um pão já pronto, contendo em si todo o sabor e adaptando-se a todos os gostos. Esse vosso sustento manifestava a vossa doçura para com vossos filhos. Ele se adaptava ao gosto de quem dele comia e se transformava naquilo que cada um desejava. Neve e gelo resistiram ao fogo sem derreter-se, para que reconhecesse que o fogo, ardendo no meio do granizo e relampejando entre as chuvas, destruía os frutos dos inimigos. Ao contrário, o mesmo fogo esquecia sua própria violência, para que se nutrisse os justos, pois a criação, obedecendo a vós, seu Criador, aumenta sua força para castigar os maus, mas se abranda para beneficiar os que confiam em vós. Por isso também, então, prestando-se a toda mudança, ponha-se a serviço de vossa liberalidade, que a todos alimenta, conforme o desejo dos necessitados, para que vossos filhos que amais, Senhor, compreendessem que não são as diversas espécies de frutos que nutrem o homem, mas é vossa palavra que conserva os que creem em vós. Oh, glória a Deus! Com efeito, o que não era destruído pelo fogo, logo se derretia ao simples calor de um raio de sol. Para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para dar-vos graças e encontrar-vos ao despertar da luz, porque a esperança do ingrato se dissolve com a geada do inverno e escorre como água inútil. As trevas do Egito. Sim, vossos julgamentos são grandes e difíceis de entender. Por isso as almas incultas se extraviaram, os iníquos pensando dominar a nação santa, acorrentados por trevas e prisioneiros de uma longa noite. Fechados
em suas casas, jaziam os excluídos da providência externa, pensando ficar escondido com seus pecados secretos sob o véu opaco do esquecimento. Foram dispersos, atingidos por um pavor horrível e amedrontados por alucinações. Nem o esconderijo em que se abrigavam os preservou do temor, mas ruídos aterradores ressoavam ao redor deles, e fantasmas lúgubres de semblante triste lhes apareciam. Nenhum fogo, por mais intenso que fosse, conseguia iluminá-los. Nem mesmo as luzes brilhantes dos astros conseguiam aplacar aquela noite horrível. Aparecia-lhes somente um braseiro que se acendia por si mesmo e semeava o terror. Uma vez desaparecida essa visão, julgavam pior ainda as coisas vistas. Fracassara o artífice da magia, e sua pretensa sabedoria recebeu humilde desmentindo. Os que prometiam expulsar temores e inquietações da alma enferma caíam vítimas de um medo ridículo, porque um terror repentino e inesperado se abatera sobre eles. Assim também, qualquer um que caísse lá era encerrado num cárcere sem grades, fosse ele agricultor, pastor, operário, que trabalha em lugares solitários. Surpreendido, tinha de suportar a necessidade inelutável, porque todos estavam acorrentados à mesma cadeia de trevas. O sibilar do vento, o canto melodioso de pássaros na ramagem frondosa, a cadência da água que corre impetuosa, o surdo fragor das rochas desmoronando, a corrida invisível de animais que saltavam, o rugido de credulíssimas feras que bramiam, o eco que repercutia nas cavidades dos montes. Tudo os paralisava e enchia de terror. Todo mundo era iluminado de luz resplandecente, e cada um se dedicava a seus trabalhos sem impedimento. Somente sobre eles se estendia uma noite profunda, imagem de treva que mais tarde os envolveriam. E eles eram para si mesmos um peso maior do que as trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra é dura. A gente tem que saber interpretar, compreender. Bom dia a todos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos, meus irmãos.